Olá, segundo ano, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês com essa aula sobre contos e fábulas, tá? Aula de redação pertencente aí ao seu livro 2, tá ok? Vamos lá então? Pega o seu material para você acompanhar. Nós vamos hoje tratar sobre esse gênero aí, tá? Então prepara seu material, livro 2, ok? Pra gente poder começar aí então a falar sobre as fábulas, tá? Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. Depois eu volto. Qual é o objetivo, gente, dessa aula aí sobre contos, sobre fábulas, né? Primeiramente, conhecer o gênero textual, tá? Identificando as características fundamentais pertencentes a esse gênero, ok? Não é um gênero novo, com certeza você já estudou, já leu fábulas, com certeza, né? Vocês são alunos aí do ensino médio e com certeza ao longo do seu estudo você já fez muita atividade com fábulas, muitos textos, muitas interpretações, tá? Então a gente vai aqui recapitular aquilo que você um dia já aprendeu, né? Então vamos lá. Deixa eu clicar aqui. No seu livro, você também pode acompanhar alguma coisa que está escrita aqui. Você também pode pegar o seu livro e sublinhar, tá? É logo a unidade 1 do livro 2, falando sobre fábulas e contos, ok? Vou dar um tempinho para você pegar o seu livro aí. Organiza. E a gente assim pode começar falando então. Olha só, gente, a fábula ela tem sido um suporte de ensino de bons costumes, regras e princípios na sociedade há centenas de anos, né? Por quê? Justamente porque é um texto que traz em si um ensinamento, entendeu? Então, quando você lê uma fábula, você com certeza tira dali algum aprendizado, alguma reflexão você faz sobre comportamentos, né? Sobre o modo e o jeito das pessoas agirem, pensarem, falar. É lógico que a fábula ela não se utiliza dos personagens humanos, mas ela se utiliza dos animais, né? Como os personagens da fábula, tá? O que mais que eu posso falar? Do ensinamento, da moral. É um texto que ele faz alusão, ele sempre vai nos fazer lembrar, né? A comportamentos humanos por meio de metáforas. Ele se utiliza muito de símbolos, de metáforas, tá? De uma linguagem que nos faz lembrar. Por isso ele faz essa alusão, tá? Trata-se de um gênero textual, ele é narrativo. Ele conta uma alegoria para comunicar uma verdade. Então, imagina, ele se utiliza, né? Cria todo um cenário para comunicar, para falar uma verdade, porque como as pessoas estão reagindo, como as pessoas tratam umas às outras, né? Ele traz aí princípios, ensina algo por meio de uma história fictícia e de seus personagens, tá? A fábula ela pode também ser narrada em prosa ou em verso. Em prosa, você pode encontrar um diálogo, uma conversação entre os personagens, né? O próprio leitor pode entender ali que quase que ele conversa com o texto também, ele vai lendo, ele vai ali concordando ou não, enfim. Então você encontra ali a prosa. Ou em verso, você também pode encontrar, né, versos compondo aí a fábula. Alegoria na fábula, vamos entender isso. O que é isso? Alegoria na fábula. Bom, é um gênero textual narrativo que conta uma alegoria para comunicar uma verdade, um princípio. Tá? Ensina uma lição de vida por meio de uma história fictícia e de seus personagens. Por isso a gente trata aqui o termo alegoria. Tá? Tem toda uma fantasia, vamos dizer assim, né? Envolvida aí na construção da fábula, tá? Os animais metaforizados a partir das condutas humanas, representando todas as virtudes ou vícios dos seres humanos,
né? Então eles vão acabar representando nas fábulas ou as virtudes, porque sempre tem aquele lado bom, né? O personagem bom, e o outro representando aquele que tem os vícios, que carrega os males, as más intenções, entendeu? Então a fábula ela vai apresentar esses dois lados, tá? E a fábula ela é muito importante, gente, porque é uma história que acaba influenciando aí na formação moral, tá? Daquele que lê, não é isso? Então ela traz essa possibilidade, né? Vamos dizer assim, do leitor formar, né? Ter aí uma formação moral, identificar valores, pensar, né? Como ele mesmo está agindo, tá? Então vamos lá, vamos seguindo aí. O que vem a ser alegoria? É um texto que representa uma ideia abstrata de maneira figurada. Na fábula, os seres personificados, eles comunicam uma moral de maneira simbólica, apresentando situações que, na maioria das vezes, levam o leitor a uma reflexão, foi o que eu falei no início, né? Pois são situações que remetem às ações do homem. Então aqui está um exemplo, né, de como se apresenta aí essa alegoria no texto, tá? Então vamos lá. Existem muitas fábulas, né? E muitas fábulas interessantes até, para a gente conhecer, para a gente ler, para a gente poder se apropriar aí de conhecimentos, pensar também nas nossas atitudes, né? Tem muita fábula inteligente. Olha aqui, gente. Essa aqui, ó, você vê como a fábula é tão importante, até no Enem eles cobram esse tipo de texto. Então, olha aí. Caiu no Enem 2011, tá vendo? A cabra e o asno. Então, vamos fazer a leitura aí dessa fábula. Uma cabra e um asno viviam na mesma casa. A cabra ela ficou com ciúme porque o asno ele recebia mais ração do que ela. Olha só. Então ela disse: que inferno é a sua vida? Quando não está no moinho, está carregando um fardo. Faça como se estivesse tendo uma crise de epilepsia e caia num buraco. O asno, ele achou que era um bom conselho. Caiu de propósito e quebrou os ossos. O seu dono foi atrás de um médico para socorrê-lo. Se lhe der um chá de pulmão de cabra, ele vai se restabelecer. A cabra foi sacrificada e o asno ficou curado. Ai, chega a dar graça, né, gente? Então, olha só, a cabra se achando esperta, né? Não satisfeita com a sua vida. Então, olha só, gente, como leva a reflexões, né? Pessoas que estão o tempo todo aí de olho no outro, aí ficam com inveja. Não acontece isso? Você conhece alguém assim? Ah, a gente sempre lembra de alguém, né? E aí, essas pessoas, né, invejosas, problemáticas, cheias de conflitos, né? Elas acabam querendo aconselhar se fazendo de amigo ou de amiga. Olha isso, gente. Né? Então a gente tem que ter cuidado com esses falsos conselhos, com esses maus conselhos, né? Porque, na verdade, qual era a intenção dela? Não era aconselhar para o bem, né, o asno. Ela queria era a alimentação que ele recebia, não é isso? A atenção que talvez ele recebesse mais do que ela, enfim. E aí, quem acabou se dando mal na história? Porque, gente, uma coisa é certa, né? O mal não pode prevalecer, não. O mal não prevalece, não. Então, olha só. O médico orientou lá o dono dar um chá de pulmão logo de quê? De cabra. E aí, coitada da cabra, né? Foi sacrificada e o asno ficou curado. Então, aí nós temos uma fábula que leva, né, todo um pensar aí, a reflexão, caramba, né? Quem deseja o mal acaba colhendo. Então, vamos lá. Sobre a fábula acima, ou essa que eu acabei de ler, é incorreto. Então, lembra que isso aí foi uma questão que caiu lá no Enem, tá? E aí,
Está dizendo que é incorreto afirmar. Olha só. Letra A diz assim: o discurso direto ele foi um recurso usado pelo autor 2 vezes nesse texto para transcrever as falas dos personagens. Estas foram proferidas por personagens diferentes. Então, o que é incorreto, hein, gente? Cuidado com esses tipos de enunciado, porque às vezes na prova o aluno, né, vai se achando e erra e não prestou atenção que é a sentença incorreta e não a correta, tá? B. O ensinamento implícito nessa fábula é de que não se deve tirar proveito da ingenuidade dos outros em benefício próprio. C. Então essas duas, gente, foram incorretas? Não, né? Porque olha só, o discurso direto ele foi um recurso usado, sim. O que é o discurso direto, pessoal? Já estudamos isso, né? Quando a gente apresenta a conversação ali, o diálogo fiel, a fala fiel de cada personagem. Então você encontra o travessão, não é isso? Os 2 pontos, a fala do personagem. Então você tem ali um discurso direto, beleza? Então isso está correto. A letra B também, porque olha só, o ensinamento implícito nessa fábula é de que não se deve tirar proveito da ingenuidade dos outros em benefício próprio, né? Você não vai sair bem se você ficar agindo dessa forma, tá? Letra C, ela lhe disse: que inferno é a sua vida? Transcrito para o discurso indireto ficaria: ela lhe disse que a sua vida era um inferno, sem prejuízo de significado e ambiguidade? Pensa aí, gente. Não ficou meio estranho? Não parece um duplo sentido aqui? Ela lhe disse que a sua vida era um inferno. A vida de quem era um inferno? Ela disse a quem? Então, olha aí. Tá estranho o negócio, né? Eu acho aqui que é a letra C. A letra C está incorreta, tá? Agora vamos ler a D e a E só para confirmar. Olha aí a D. A partir dessa fábula, infere-se que não é correto querer prejudicar os outros, pois quem o faz acaba fazendo mal a si mesmo. Correto, né, gente? Dá pra gente perceber muito bem isso ao ler a fábula, que não é nada legal a gente desejar o mal, porque isso aí acaba voltando, né? E a letra E. O asno, ele aceitou o conselho da cabra, pois a julgava sua amiga. Quantas vezes, né? A gente acredita numa pessoa, acha que ela é amiga. Olha aí, tem que ter cuidado, hein? Então, uma possível moral da fábula é de que se deve avaliar os conselhos de outras pessoas, né? Até das pessoas que a gente julga ser amiga. Então, olha aí o cuidado que a gente deve ter, tá? Porque, na verdade, gente, ninguém conhece o coração do homem, né? E principalmente a intenção. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa tá sorrindo pra você, mas por dentro ou nos pensamentos, enfim, tá pensando um monte de coisa que não deveria. Então, fique atento. A fábula, ela serve para isso também. Ela leva a gente a amadurecer, né? A entender como as coisas, como o mundo funciona, como as pessoas se comportam, tá? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui com nossas fábulas. Essa fábula tá lá no seu livro, na página 102. Se você quiser acompanhar a leitura dela pelo livro, tranquilo, tá? E aí diz o seguinte: é a fábula da raposa e as uvas. Uma fábula, né, antiga, que, poxa, desde lá da 4ª série, dos pequenininhos, a gente já escuta ela. Só que é lógico, ela vai ganhando, né, formas diferentes, versões enfim, maturidade até no entender, né? Ó, certa raposa esfaimada encontrou uma parreira carregada de lindos cachos. Deixa eu ler direito, gente. Peraí que eu parei ali, não sei porquê. Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira carregada de lindos cachos de uvas maduras, parecendo deliciosas. Coisa de fazer vir água à boca. Mas estavam tão altos que nem pulando. Ela até tentou, deu longos pulos para alcançá-las, se esforçou ao máximo, mas ficou muito cansada. E aí o que aconteceu? Desistiu, né? Tô aqui, ó, se você tá acompanhando aí no vídeo. O matreiro bicho torceu o focinho. Sabe quando a pessoa fica chateada, com raiva ali? Não teve jeito, não conseguia?
Aí ela começou o quê? A murmurar. Ah, quer saber? Estão verdes mesmo? Uvas verdes? Uva verde só para cachorro. E saiu, né, decepcionada. Nisto, deu um vento e uma folha caiu. A raposa, ouvindo o barulhinho, voltou depressa, toda esperançosa, e pôs-se a farejar, mas constatou que apenas uma folha tinha caído. Mas ué, gente, ora, não foi ela que saiu desdenhando, murmurando, reclamando? Uvas verdes, só para cachorro, eu, hein? E aí, de repente, porque ouviu um barulhinho, voltou? Então olha a moral aí, ó. Quem desdenha quer comprar. Na verdade, aquele que tá falando muito contra, ele tá querendo, né? Aquele que tá dizendo assim, ó, quero não me interesso. E eu, em nada a ver. Ó, cuidado com isso, em nada a ver. Na verdade, quem desdenha está mais querendo do que negando, né? Do que não querendo aquilo ali. Ele só não quer realmente dar o braço a torcer, tá? Então, quem desdenha quer comprar é a moral aí dessa fábula, tá, gente? Então, vamos lá. Tá aí na página 102, conferiu, do seu livro, ok? Ai, ninguém viu. Vamos lá. Ao afirmar que as uvas estavam verdes, a raposa ela demonstrou estar o quê, gente? Enganada, consciente, ressentida, preocupada. Então, imagina a cena, pessoal. Ela tentou, ela pulou, ela se esforçou, né? Aí foi ficando cansada, foi ficando chateada. Poxa, não consigo pegar aquela uva. Ai, que chato, né? E então ela começa fica ali, ó, ressentida, porque ela não conseguiu, ela não alcançou. Não é isso? Então tá aí, ó, ressentida, tá? Ela não ficou preocupada, consciente também não se sentiu enganada. Ela ficou, então, ressentida, ok? A raposa, ela desejava as uvas, tanto que ao ouvir um barulho, ela volta correndo, né, na tentativa de saborear. Se realmente ela não quisesse, ela continuava indo embora, não é isso? Tá? Porque, na verdade, gente, ela não acreditava que as uvas estivessem verdes. Ela só falou aquilo como estava chateada, né? Essa afirmação apenas encobre uma tentativa de amainar a decepção, sabe? Tornar menos, né? Tornar leve aquilo que ela estava sentindo, né? Ela ficou com amor próprio ferido, ou seja, ela manifestou ali ressentimento, tá bom? Então foi isso aí que aconteceu. Muitas são fábulas, recebem o nome dos animais nos títulos, tá? E nós temos aí a perdiz e a raposa, por exemplo, o leão e o rato, o coelho e a tartaruga, o macaco e o crocodilo, a cigarra e a formiga, tá? O porco e a ovelha e muitas outras. Então você vê que nessas fábulas todas, elas recebem o quê? No seu título? Justamente o nome do animal. E aí, se a gente parar para analisar, a gente vai ver que a maioria desses animais acabam possuindo características, né? Que a gente acaba associando ao ser humano, por exemplo, força, um animal que tem força, né? A ingenuidade de alguns. Alguns animais são muito espertos, não é assim? Audazes, né? Outros, a gente chega a falar, nossa, esse bicho é inteligente, hein? A gente não fala dessa forma. Então, a gente acaba atribuindo aos animais essas características que, na verdade, são características humanas, né? E aí a gente faz essa associação. Por isso que as fábulas se utilizam dos animais, tá? E aí a gente trabalha essa questão de comportamento, né? E entende a moral e leva a moral como uma reflexão, tá? Então é isso. Você precisa ter como anotar alguns pontos importantes relacionados a características da fábula. Gente, a fábula é um conto, tá? É uma narrativa, né? A narrativa ela tem seus elementos, tem personagem, tem o local onde acontece. Os elementos da narrativa elas estão presentes também ali na fábula, tá? Só que a fábula é uma narrativa alegórica, né? Então você pode ter isso aí como, se você estiver anotando, você pode colocar, ó,
A fábula, ela é uma narrativa alegórica, ela pode ser escrita em prosa ou em verso, tá? Esse é um ponto importante a saber. Os animais, eles apresentam comportamentos, comportamentos relacionados, né, ou comparados a comportamentos humanos, tá? As virtudes, as qualidades, né, defeitos do caráter dos seres humanos, tudo isso aí representa meios de comportamento e é representado pelos animais nas fábulas, tá bom? As fábulas apresentam temáticas de múltiplas temáticas, diversos assuntos, tá? Tudo relacionado, né, a essa questão do comportamento, a questão do relacionamento, tá? Ciúme, inveja, né? Como a gente viu aí. A preguiça, tá? Aquele cara que é corajoso, valente, o outro que tá sempre, né, pensando numa maldade, como se dá bem na história. Então a fábula traz tudo isso aí de característica, tá? O que mais que eu posso falar da fábula? Falamos dos exemplos, né? A formiga também pode representar pessoas trabalhadoras, né? A cigarra pode representar pessoas irresponsáveis. Sempre não esquecer, na fábula há uma lição moral no final. Sempre, gente, tá? E com relação à sua estrutura, é um texto curto, né? Geralmente, você vai ler uma fábula, você vai perceber que é um texto curto. Os personagens acabam estabelecendo uma reflexão acerca de algum assunto moral, tá? A fábula pode sim, você pode encontrar figuras de linguagem na fábula, tá? Sem problema nenhum. Narrador, você pode encontrar em primeira pessoa ou em terceira pessoa, né? Vai depender aí de como é apresentada essa fábula. De repente, o próprio personagem tá contando ali, o animalzinho, né? Contando a história, tá? O tempo geralmente é cronológico, o espaço costuma ser manifestado por meio de florestas, bosques, porque já que os personagens são animais, né? Onde eles vivem. Então, o local geralmente é relacionado a florestas, bosques, tá? Muito bem. Ok. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante que eu não esqueci. Pra eu não esquecer de falar, né? No seu livro você tem exercícios. Na próxima videoaula a gente vai fazer esses exercícios, tá? Ok? Peraí, gente. Tem mais coisa aqui que eu posso apresentar para vocês. Na página 104 do seu livro, você tem, ó, uma análise dos animais e as características bem interessante. Você pode dar uma olhada lá. A águia, por exemplo, a força, né? A inteligência dela aí sendo comparada à característica humana, tá? O boi, por exemplo, ó, paciência, retidão, né? O burro, a estupidez, a ingenuidade. O cabrito, ó, a agilidade. O cão, a fidelidade. Então pensa em criar uma fábula, olha que legal. Você pode fazer uma associação. Você pensa num animal, né, com uma das características que você queira trazer de lição para sua fábula. E aí você consegue desenvolver um bom trabalho aí, tá? Muito bem. Na página 105 tem também um texto aqui, ó, deixa eu ler rapidinho com você. O pesquisador Oswald Portela, da Universidade Federal do Paraná, em um artigo sobre fábula, ele explica essa relação. Por que essa relação, né, do animal, essas características? Vamos ler aqui rapidinho. Tais associações, entretanto, não se fundamentam em conhecimentos científicos. Então, o que ele está dizendo, gente? Não tem nada comprovado cientificamente, não, tá? Mas apenas na observação popular. Para a fábula, é indiferente se certas qualidades atribuídas aos animais têm base científica ou não. Nem mesmo é necessário que tais associações sejam universalmente reconhecidas. Não é uma imposição, entendeu? Os gregos e romanos utilizaram nas fábulas animais que de seu mundo eram mais conhecidos e familiares, né? Por esta razão é que
Fedro, tá pequenininho aqui pra mim, escolheu a raposa 7 vezes como atriz principal de suas fábulas. A serpente 3 vezes, o lobo 5, o leão 3, o cão 6, a ovelha 3. Na opinião popular, a raposa ela leva as honras do animal mais esperto e inteligente. No entanto, a ciência ela atribui ao golfinho o mais alto grau de adestrabilidade. Olha aí. Apesar disso, este inteligente animal nenhuma vez desempenhou papel nas fábulas clássicas. É que os gregos e os romanos não tinham uma imagem visual deste animal e seu adestramento. É fato científico recente. E mesmo para a fábula, é totalmente indiferente se a preferência que tem, por exemplo, a raposa por uvas ou queijos, corresponde aos nossos conhecimentos científicos sobre esse animal, tá? Então fica aí, interessante saber, né, esse conhecimento. Com relação ao conto, gente, é uma narrativa, tá? De ficção curta, menor que o romance, geralmente se concentra em torno de uma única ação e apresenta um único conflito, tá? Por ser um texto do tipo narrativo, o conto ele apresenta os elementos fundamentais de uma história de ficção, por exemplo, personagens, enredo, narrador, tempo e espaço, tá? Então aí eu também te oriento você fazer a leitura do conto A Mulher Ramada, que está aí também no livro, tá? Leia a seguir o conto e identifique nele os elementos. Que elementos? Você vai identificar os personagens, o enredo, tá? O narrador. Gente, é no enredo do conto que você vai encontrar o conflito. É no enredo do conto que você vai encontrar o clímax, tá? É no enredo que você vai encontrar essas partes aí. A apresentação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, ok? Mas em toda a composição do conto você vai encontrar os outros elementos, os elementos que pertencem à narrativa, que no caso são os personagens, o tempo, o espaço, a ação, ok? Então faça a leitura, tá? Do conto que tem aí na página 105, A Mulher Ramada, ok? E na próxima aula, que vai ser uma videoaula só de exercícios e correção, tá? Aí eu volto com vocês para a gente poder, então, corrigir todas as atividades aí do livro com relação a fábulas e contos, ok? Espero que você tenha acompanhado essa aula, tenha entendido. Eu sei que não é uma novidade a fábula, né? E ainda bem, mas é bom a gente retomar esse assunto e é um gênero textual muito importante. Tá? Busque ler algumas fábulas que eu tenho certeza que você vai gostar das reflexões que você vai fazer, tá bom? Então até a próxima, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.